Olá, tudo bem? E aí, preparado para mais uma semana de atividades? Como que tá? Legal, né? Olha, então hoje, dia 19 de abril, hoje é um dia importante. Por quê? Hoje é dia do índio. Então, por que que existe o dia do índio? Para a gente lembrar, de comemorar, né, de dar importância para aqueles que já estavam aqui no Brasil, né, quando tudo começou. Então, olha só, os índios que cuidam bem da natureza, que cuidam bem uns dos outros. Então, a gente tem que valorizar e respeitar a cultura do índio. Por isso, a gente comemora, né, dia 19 de abril, o Dia do Índio. Então, agora a gente vai pegar lá no caderno o calendário, né? Abre lá no comecinho do caderno onde está o seu calendário, tá bom? Aqui. Então, você vai olhar. Hoje é segunda-feira, dia 19. E aí você vai pintar. Dá uma corridinha lá fora e ver como que está o tempo. E aí você vai pintar. Se tiver sol, vai pintar o quê? De amarelo. Se tiver nublado, vai pintar de verde. E se tiver chuvoso, vai pintar de azul. A gente já está acostumado, né? Já sabe como que é. E agora, a gente vai pro caderno. Então, você vai abrir lá na folha de hoje, né? O seu caderno. E aí, você vai escrever o cabeçalho, tá bom? Então, olha, você vai colocar aí o nome da escola, o dia da semana, nome da professora e o seu nome, muito importante que você coloque o seu nome, mas o nome inteiro, tá? O nome completo, ok? E hoje, então, já que a gente está falando aí do Dia do Índio, eu vou deixar aqui uma historinha para você falando do Aquitã, que é um índiozinho. E aí você pode ver um pouco da cultura dos índios, né? Era um índiozinho bem medroso que depois faz uma descoberta bem legal, tá? Então vamos lá. Olha! Este é o Aquitã, um índiozinho muito forte e corajoso. Apesar de ainda ser bem pequeno, adora desafiar o perigo, usando sua esperteza para vencer todos os desafios que encontra. Porém, quando a noite chega trazendo seus mistérios, Aquitã rapidamente procura abrigo no colo de sua mãe. O índiozinho, quem diria, morre de medo do escuro. Num certo dia, enquanto olhava os adultos dançando em volta da fogueira, Aquitã reparou que o carvão em brasa se apaga quando cai na poça d'água. E pensou que isso acontecia com o sol todas as noites quando mergulhava no grande rio e tudo ficava escuro. Então era isso! A água do rio apaga o sol. Logo, se ele conseguisse secar o rio, o sol não se apagaria. E nunca mais haveria escuridão. Na manhã seguinte, o índiozinho acordou antes de toda a tribo e começou a trabalhar no seu plano de esvaziar o grande rio. Aquitã passou o dia inteiro tentando. Tentou até com a ajuda dos amigos da floresta. Mas o rio não secava.
Quando chegou a noite, ele estava muito cansado, tão cansado que nem foi para a rede de sua mãe. Tudo que a Kitã queria era dormir. Mas bastou fechar os olhos para perceber que a claridade da fogueira era muito forte e atrapalhava seu sono. Pronto, acabou a luz. Que vagalumes brilhantes! E agora? Que luz é essa? É a lua cheia. Agora sim. Escondidinho no cesto, livre da luz que incomodava seu sono, a Kitã percebeu que não havia razão para ter medo do escuro. Boa noite, Kitã. E aí, gostou da historinha do Akitã? Às vezes o que a gente acha que faz tão mal para a gente é tão bom, né? Então, a gente tem que saber conhecer os mistérios da natureza, né? Bom, então agora eu quero que você escreva aí no caderno, você já escreveu o nome da historinha, agora eu quero que você escreva isso aqui, ó, língua portuguesa, tá? Então, na atividade de língua portuguesa, hoje a gente vai trabalhar com o livro Aprender Sempre, olha. A gente vai começar com esse livro aqui. E a gente vai lá para a página 33, 34 e 35, é o que a gente vai trabalhar hoje. É uma sequência didática e a gente vai começar a trabalhar com as fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Que tipo de história que é? Que tipo de texto que é a fábula? Você já sabe? Então, olha só. O que é a fábula? É um tipo de história curta, cujos personagens são quase sempre animais, e que ensina a agir de acordo com o bom senso e como sair bem nas situações difíceis da vida. Então, a fábula é sempre um texto curto, é uma historinha pequena, geralmente sempre tem animais, onde os animais falam, e sempre tem uma moral no fim da fábula. O que é moral? Um conselho. Então, a historinha, ela sempre está ensinando alguma coisa para a gente, e no finalzinho da história tem um conselho, a moral, né? O dito popular. Então, olha só. Quem escreveu, né? Quem começou com esse tipo de fábulas foi esse autor aqui, ó, Esopo. É considerado o pai da fábula. Esopo foi um fabulista grego que viveu antes de Cristo. Esse AC, aqui ó, significa antes de Cristo. Pelo que se conta, foi escravo em Samos, que é uma ilha da Grécia, e teria, depois de conseguir sua liberdade, viajado ao Oriente. É personagem meio lendário, que se representava como um indivíduo feio, corcunda e gago, mas escreveu muitas histórias, muitas fábulas, e nessas fábulas ele queria, então, ensinar as pessoas. Mas teve mais outro autor, que também, muito tempo depois do Esopo, começou a escrever, que é esse aqui, ó, o La Fontaine. Jean de La Fontaine nasceu na França. La Fontaine reeditou muitas das fábulas clássicas de Esopo, o pai do gênero. Suas fábulas são curtas, bem-humoradas e trazem sempre uma moral no fim. As mais famosas são a Gança dos Ovos de Ouro, e não a galinha, né? E a Lebre e a Tartaruga. Então, você já deve ter ouvido essas histórias, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha, lá na página 33 do livro, então, ó, sequência didática, fábulas. Já pensou como seria o mundo sem as histórias?
Pois bem, desde sempre os humanos guardam suas memórias e saberes acumulados dentro de narrativas orais, ou seja, histórias que são contadas, né, de uma pessoa para outra. Foram passando de geração para geração. A avó contava para a mãe conta para o filho, e assim vai, né? Histórias que ensinam, divertem, dão medo ou que explicam os mistérios da vida. Nesta sequência didática, você aprenderá como as fábulas foram importantes para trazer lições de moral, conselhos e ensinamentos para povos e culturas diversas. As fábulas, a gente fala que é uma herança cultural. Por quê? Porque as fábulas, elas vêm desde a antiguidade, né? Então, foram passadas de geração para geração, tá? Você irá ler e escrever algumas fábulas, e aí é que fala que a gente vai criar um podcast, mas como nós estamos no ensino remoto, por enquanto, a gente vai reescrevê-las no caderno, tá bom? Prepare-se para esta jornada de aprendizagem que começa agora. Ela mistura uma forma de comunicação muito antiga, como as fábulas, com uma ferramenta atual de compartilhamento de histórias, que é o podcast. Depois a gente vai entender o que é um podcast, tá bom? Então, olha só, a primeira fábula que a gente vai ler hoje, O Lobo e o Cordeiro, a gente vai ler ela 2 vezes. Por quê? A primeira é essa daqui, ó, versão Esopo. Então, foi a que Esopo escreveu. E depois a gente vai ver uma que foi o Fontane, Jean de La Fontaine, que reescreveu essa mesma história. Então, vamos ler, tá bom? Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente de água, um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes água e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido, por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Quer dizer, ele queria comer o cordeirinho, né? O carneirinho de qualquer jeito. E para isso, então, ele ficou inventando desculpas. Agora, essa daqui, O Lobo e o Cordeiro, versão La Fontaine. Então, essa daqui é a mesma fábula, só que do jeito do La Fontaine escrever, tá bom? Na água limpa de um regato, matava a sede um cordeiro, quando, saindo do mato, veio um lobo carniceiro. Tinha a barriga vazia, não comia o dia inteiro. Como tu ousas sujar a água que estou bebendo? Rosnou o lobo a antegozar o almoço. Fica sabendo que caro haves me pagar. Senhor, falou o cordeiro, encareço a vossa alteza que me desculpeis, mas acho que vos enganais. Bebendo quase 10 braças abaixo de vós, nesta correnteza, não posso sujar-vos a água. Não importa, guardo mágoa de ti, que ano passado me destrataste fingindo. Mas eu nem tinha nascido. Pois então foi teu irmão. Não tenho irmão, excelência. Chega de argumentação. Estou perdendo a paciência. Não vos zangueis. Desculpa. Não foi teu irmão? Foi teu pai, ou se não teu avô, disse o lobo carniceiro. E ao cordeiro devorou. Onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Então, olha só, La Fontaine já coloca aqui no finalzinho, ó,
Onde a lei não existe, ao que parece, a razão do mais forte prevalece. Quer dizer, né? Se não tiver lei, cada um faz aquilo que quer. Então, agora, você vai no caderno e vai responder essas perguntas, mas você tem que copiar a pergunta primeiro. Então, você vai colocar aí e escrever o que são fábulas. Aí você coloca o R de resposta e vai, então, escrever o que é fábula, o que é uma fábula, né? Depois, você sempre pula uma linha, tá bom? E você vai colocar, por que essas histórias são heranças culturais? Lembra que eu falei ali? Então, você vai pôr a resposta. Por que é uma herança cultural? 3. O que as fábulas lidas têm em comum? Então, eu li 2 vezes a mesma fábula, só que elas são versões diferentes. Uma é do La Fontaine e a outra é do Esopo, né? Então, o que as duas têm aí de parecido? Né? O que elas têm em comum? Aí você vai responder. Quais são as principais características desse gênero textual? Então, como que você reconhece uma fábula? Olha, qual a característica, por exemplo, dos contos de fadas? Sempre tem bruxa, sempre tem uma mocinha, um príncipe, né? E a fábula? Qual a característica? É um texto curto, sempre tem uma moral no final. Quais são os tipos de personagens que aparecem na fábula? Então, essas são as características, né, da fábula, tá bom? E agora, vamos para matemática. Depois que você acabou ali de escrever as fábulas, você vai escrever no caderno também matemática. A gente tem que saber que agora é atividade de matemática, tá bom? E a gente vai continuar, olha que legal, no livro Aprender Sempre, tá? Só que agora a gente vai lá na página 80, nós vamos trabalhar na página 80, 81 e 82, tá? Então, você vai abrir o seu livro, que você já estava ali com ele na mão, já vai lá na página 80, que também tem uma sequência didática que chama Parque de Diversões. Você já foi num parque de diversão? Sabe como que é, o que tem? A gente sempre tem um parque de diversão, lembra ali em Mirassol, né, na festa de São Pedro, sempre tem um parque de diversão ali. Aqui em Jaci também já teve, não é verdade? Então aí, quem sabe o que tem num parque de diversão? Então olha só, na página 80. Olá, estudantes. Nesta sequência, Mateus, Tiago, Bruno e Roberta exploram os brinquedos e as barracas de um parque de diversões. Eles prepararam algumas atividades para se desafiarem. Vamos ajudá-los a resolver essa atividade. Então, olha esse aqui, é o Mateus, o Tiago, o Bruno e a Roberta. O que vamos aprender na aula 1? Nessa aula, vamos ler e escrever números para discutir qual é o maior e qual é o menor. Essa você vai tirar de letra, né? Tiago, Roberta, Mateus e Bruno estavam conversando sobre o parque de diversões. E Mateus disse que gosta muito da barraca de pesca. Mateus montou uma atividade para Roberta resolver. Vamos ajudá-la? Então, olha só, aqui. Qual é o brinquedo em menor quantidade? Então, a gente vai aqui primeiro na página 81. Olha aqui, ó, número 1. O rapaz que cuida da pescaria disse a Mateus que a barraca tem uma grande quantidade de brinquedos. Observe o quadro abaixo. Então, aqui estão os brinquedos que tem na barraca e quantos que tem em cada um. Ó, então, tem cachorrinho tem 27, carrinho tem 99, joystick tem 3, bola de praia tem 120, urso rosa tem 72 e urso marrom tem 102. Ordene os números relativos às quantidades de brinquedo do menor para o maior. Então, aqui, ó, esses números você vai colocar ele, tá vendo? Esses números aqui, ó, vocês vão fazer ele em ordem crescente. Você vai pegar o menor de todos, vai colocar aqui, depois o outro, até chegar no maior, tá bom? E qual é o brinquedo em maior quantidade? Desses brinquedos aqui, o que tem mais?
É só você colocar aqui dentro desse quadrinho. E agora, então, vamos para a página 82. Deixa eu vir aqui. Letra C. Qual é o brinquedo em menor quantidade? Então, desses brinquedos aqui, qual que tem menos? E qual é a quantidade de ursos marrons e de carrinhos? Então, aqui na primeira você vai por quantos ursos marrom tem e na de baixo, quantos carrinhos, tá bom? E vamos fazer a recitação dos números de 10 em 10. Como que eu vou recitar? 10, 20, vai repetindo comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E como é de 100 a 100? Vai repetindo comigo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Faça sempre esse exercício para você aí, ó, memorizar, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, deixa eu voltar aqui essa parte aqui nós não vamos fazer, tá bom? Deixa eu voltar aqui, porque, ó, essa parte aqui, aula 2, a gente não vai fazer agora, tá bom? Então, você vai fazer isso, e aí lá no seu caderno, na parte de matemática, você vai escrever esses números aqui, ó. 10, 20, 30, 40, depois você passa um traço e vai escrever os de 100 em 100. 100, 200, 300, até chegar no 1000. Ok? Matemática é isso. Agora, eu quero falar com vocês sobre um outro assunto. É o nosso papo reto aqui, ó, com um índiozinho. A gente vai falar um pouco do coronavírus. O que está acontecendo? Por isso que a gente está longe, por isso que não pode vir todo mundo de uma vez na escola. Por quê? Quando as pessoas estão muito perto, corre o risco de um transmitir para o outro. Se a pessoa tiver, às vezes ela não tem sintoma, às vezes ela não tem nada, e ela tem o vírus, né? Tá com o vírus, né? Do Covid. E aí ela passa para outra pessoa que pode vir a adoecer. Então, olha só. Então, todos os dias a gente vai falar aqui no nosso papo reto, a gente vai falar um pouquinho do coronavírus, tá? É muito importante que a gente saiba o que está acontecendo e que a gente tome todos os cuidados. Então, olha só, coronavírus é o nome do vírus que causa doença chamada Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença e ela é transmitida pelo coronavírus. Como nunca tivemos contato com esse vírus antes, não podemos nos proteger dele. Então, não tem como se proteger. Mesmo quem vai tomar a vacina tem que tomar os cuidados, porque ele pode causar Covid-19, e aí você pode ir para o hospital, pode passar mal, pode até morrer, como muitas pessoas estão morrendo por causa desse vírus. Então, como ele é transmitido? Aperto de mãos, uma das principais formas de contágio. Então, quando você abraça, quando você pega em outra pessoa, o vírus pode estar aí, ó, nas suas mãos, e um passa para o outro pelo contato. Gotinhas de saliva que fica na boca. Então, ó, beijinho, nem pensar. Dividir garrafinha de água, talher, copo, canudo, de jeito nenhum, tá? Pelo espirro. Então, você espirrou, sai aqui, ó, pelo nariz, pela boca, e pode contaminar outras pessoas. E pela tosse também, porque o coronavírus, ele começa aqui, ó, ele vai se alojando, o primeiro lugar dele é aqui, ó, na garganta, e depois ele vai para o nosso pulmão. E ele entrou, a partir do momento que ele entrou no nosso corpo, é a hora que ele vai fazendo a arte dele, né? Olha só, catarro de nariz também é muito contagioso. Então, tem que tomar cuidado, está sempre limpando. Se você tiver com gripe, não chegue perto de outras pessoas.
E toque em objetos ou superfícies contaminadas. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa, aqui a menininha, né, tá mostrando que ela tá com o celular na mão. Se você pegar um celular emprestado e essa pessoa tiver com coronavírus, o vírus vai ficar ali no celular e vai passar para você. Ou qualquer outro objeto que você compartilhar. Por isso que na escola não pode mais emprestar lápis, borracha, caderno, não pode ir para a carteira do amiguinho, não pode compartilhar a máscara, né? Porque a máscara, ela protege de tudo isso, ó, ela tampa essa parte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quais são os sintomas dessa doença? Quais, né? O que a gente sente quando os sintomas mais comuns são febre e tosse, que são os mesmos sintomas de uma gripe, ou dificuldade para respirar. Então, se você tiver com gripe, tem que tomar bastante cuidado, porque não pode não ser só uma gripe, tá? E as pessoas aí perto, então é importante se cuidar para não pegar gripe e também para procurar um médico, né? E dificuldade para respirar. Se tiver faltando ar, muito importante correr imediatamente para o médico para ver o que está acontecendo. Ok? Então, não se esqueçam disso. Cuide-se e cuide das pessoas que você ama, tá bom? A gente cuida porque a gente ama. Até a próxima aula. Beijo, beijo.